Então, gente, a gente está esperando o Ramiro voltar para a gente iniciar a nossa live sobre sexualidade LGBT. Ele está voltando aqui já. E então, Oi, pronto. E agora? Você está se vendo? eu tô me vendo travado, mas vamos ver travado mesmo. Enfim, vai assim. As tecnologias, eu brinco que elas não estão me favorecendo essa semana, mas tudo bem. Ai, gente do céu. Tá ótimo. Isso que eu comprei celular essa semana e era para estar funcionando, mas pelo visto não tá muito, mas tudo bem, vamos na cabeça mesmo. Bom, então, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Chay Bittencourt, eu sou psicoterapeuta, especialista em terapia cognitivo-comportamental e o meu público é 100% LGBT, né? Eu estou me especializando nisso, nesse público. E eu queria que você se apresentasse, Ramiro, também, para Claro, a pessoa te conhecer. maravilha. Eu queria primeiro agradecer a Chay por esse convite, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Então, eu sou Ramiro Figueiredo Catelã. Eu sou psicólogo clínico aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, treinamento em terapia comportamental dialética pelo Behavioral Tech dos Estados Unidos. Eu sou mestre em psicologia social aqui pelo programa de psicologia social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Semana que vem vou ser doutor, né? Estou terminando doutorado em psicologia lá na PUC. Possivelmente entrando no estágio pós-doutoral, ainda está em negociação, mas provavelmente vai ocorrer com algumas surpresas da vida. Eu sou psicoterapeuta, né, supervisor clínico, né, tenho atuado bastante com supervisão clínica também, né, no meu consultório. Sou professor do grupo Weiner, também eu dou aulas, tanto na instituição quanto em outras, quando eventualmente me convidam. E como a Chay, eu dou uma ênfase, né, no consultório, também para a população LGBT, embora nesse momento esteja acontecendo um certo redirecionamento, enquanto eu tenho trabalhado mais com as questões da terapia complementar dialética, trabalham é uma linha que trabalha com casos de desregulação emocional muito graves, risco de suicídio, etc. Mas eu tenho visto essa interface, né, porque infelizmente a exposição ao preconceito a qual a população LGBT está colocada, acaba gerando muita desregulação emocional. Então, as minhas duas interfaces de trabalho, na verdade, acabam sendo ligadas, né? Mas, enfim, eu tenho toda uma trajetória aí, estudando gênero e sexualidade no mestrado, no doutorado. Na minha especialização também fiz um TCC baseado enfim, na temática de práticas psicológicas para pessoas trans. Então, isso é um pouco de mim aqui nesse momento. Mini resumo. Eu quero te parabenizar pelo doutorado de antemão, né? Parabéns. Tá? E Obrigadão. vou assistir sua live de Ah, defesa. tem isso. Ah, sim. Gente, quem quiser assistir a minha defesa de doutorado, eu vou transmitir ao vivo no meu Facebook, facebook.com.br Ramiro Catelã. Vai ter transmissão ao vivo. Se não ocorrerem, né, danos colaterais, eu vou testar depois, porque agora eu tô me vendo ainda mega parado, ainda tá meio estranho isso daí, mas enfim. O que importa é que vocês estão vendo bem e ouvindo bem, né? Então tá de boa. Uhum. Bom, eu vou começar por uma. Hoje a gente vai fazer uma perguntas e respostas, né, sobre sexualidade LGBT, né? E eu vou começar por uma pergunta que eu acho que de dúvida geral, que é uma confusão que as pessoas fazem, que é qual é a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, né? Que eu Uhum. acho que muitas pessoas têm essa dúvida e eu queria que você pudesse diferenciar para a gente isso. Sim, tá. Essa é uma das principais dúvidas, na verdade, tanto dentro da comunidade de psicólogos e psicólogos, quanto na população de uma maneira geral. Porque aqui no Brasil, essas questões relacionadas a gênero e sexualidade, elas estão muito fusionadas, né? As pessoas leem a expressão de gênero, né? Como a pessoa se compõe visualmente, como ela se comporta, né? Ninguém sabe muito bem o que é da orientação, o que é da identidade, por isso gera toda essa confusão, né? Basicamente, orientação sexual é o nosso desejo, né?
se orienta, é de quem a gente gosta, com quem a gente quer se relacionar, afetiva, sexualmente, né? Isso tem a ver com uma característica muito forte do desejo. Desejo afetivo, desejo sexual, com quem que eu vou me relacionar, com homens, com mulheres, ambos, nenhum, outras, me relacionar com outras categorias, né, de gênero, enquanto a identidade de gênero, ela é a percepção e identificação de cada pessoa com um determinado gênero, né, seja masculino, feminino, uma mistura dos dois, ambos, nenhum, tem um espectro muito amplo, né, quando a gente fala em termos de identidade de gênero, que se a gente for alongar, isso daqui a gente vai fazer 4.000 lives de não sei quantas horas, porque é um campo muito complexo, né? E eu encontro alguma dificuldade para ser sintético, né, quando eu falo sobre isso. Então, eu tenho feito esse exercício, né, de tentar sintetizar. Eu sempre gosto de marcar, né, a diferença entre esses dois construtos, esses dois conceitos. A orientação está mais ligado ao desejo, embora não somente isso, a gente vai trabalhar sobre isso provavelmente daqui a pouco, enquanto a identidade de gênero tem a ver com a percepção que a pessoa tem de si a partir de uma referência de gênero que é construída na cultura, né? A gente tem colocado socialmente algumas categorias, homens, mulheres e diferentes formas de ser, homens e mulheres, dependendo de cada contexto, de cada região, de cada país. Então, a forma como a gente se percebe como homens e como mulheres, ela não tem aquela coisa de determinação da cultura, mas tem uma influência muito forte cultural. Então, basicamente, isso. A orientação sexual está muito ligada ao desejo, enquanto a identidade de gênero tem mais a ver com uma percepção e identificação interna, né? Embora, enfim, tem todo um amplo espectro para além disso. Né? Importante a gente categorizar também, descrever que a identidade de gênero ela tem dois espectros mais amplos, que é o espectro cis e o espectro trans. O que eu quero dizer com isso? O sexo designado no nascimento de uma pessoa, que é o que se chama também de, entre aspas, sexo biológico, ele não necessariamente vai conduzir a uma identidade de gênero linear. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente a forma como a pessoa se identifica, enquanto homem, mulher ou outra categoria, vai estar compatível, entre aspas, com as características físicas com que a pessoa nasceu. Né? Quando a gente está falando de uma pessoa cujo sexo designado, sei lá, foi masculino, tá? E a identidade de gênero é feminina, a gente pode estar falando de uma mulher trans, né? Uma travesti, depende da categoria que a pessoa for se identificar. Esse espectro trans, ele abarca, então, né, pessoas cuja identidade de gênero não está congruente, não está alinhada com as características físicas inatas, né, que foram atribuídas a elas durante o nascimento. Enquanto uma pessoa cis, né, é uma pessoa cuja identidade de gênero está necessariamente alinhada com o sexo designado no nascimento. Então, eu, Ramiro, eu sou um homem cis. Eu fui designado o sexo masculino, enfim, ao nascer, e eu sigo me identificando, né, como homem. Eu sou um homem cis gay. Né? Gay é orientação sexual. As pessoas fazem muito essa confusão, e eu não vejo um problema necessariamente nesse ato de confusão, mas eu acho que é importante a gente clarificar um pouco isso, especialmente quem trabalha com psicologia, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende isso na faculdade porque isso não está estabelecido na cultura, né? A nossa cultura, especialmente no contexto brasileiro, ela é uma cultura avaliativa da expressão de gênero da pessoa. É o que a pessoa mostra. Né? Se espera que quem nasce homem se comporte como homem e, de preferência, goste de mulher. Qualquer coisa que foge disso vai sofrer sanção, em maior ou menor grau, né? Dependendo do contexto. Então, isso é um pouco dessa distinção. Né? Eu estou sendo muito, não simplista, mas eu estou sendo muito sintético. Né? Esse é um assunto mega complexo. Esse é um assunto em disputa. Né? O que eu quero dizer com isso? Em disputa científica, disputa política. Esses conceitos não... Estou colocando para vocês aqui a visão a partir do que eu trabalho na clínica, a partir das práticas baseadas em evidências. Né? Eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Essas coisas de orientação sexual, identidade de gênero, psicoterapia para diversidade sexual e de gênero. Isso não é uma coisa que as vozes na minha cabeça, né, me dizem, ou que as vozes na cabeça da Chay dizem. Não, isso é sustentado por um corpo muito sólido
de evidências científicas que vão nos colocar que existe um amplo espectro de diversidade humana, de uma maneira geral, na qual tem aí subtipos da identidade de gênero e da orientação sexual, por exemplo. Então, mas isso é toda uma discussão muito ampla, que se a gente for ficar nisso, a gente vai longe. É isso. Muito boas colocações e eu concordo com todas elas e realmente é um campo muito amplo de discussão, né? Que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar, como você falou, 4, 5 lives só falando sobre isso e ainda vai ter assunto para falar, né? Sim. Dentro disso que você estava falando, qual poderia ser a sexualidade dentre todas que existem, né? De uma mulher que se relaciona com um homem trans. E aí você poderia explicar também para o pessoal o que é um homem trans, para quem não tem conhecimento, né? Eu vou começar por isso, que eu acho que é o mais simples. Uhum. Um homem trans é uma pessoa que teve o sexo designado no nascimento feminino, nasceu com atributos, né, físicos, fisiológicos, considerados femininos, né, em especial vagina e vulva, e ao longo do curso do seu desenvolvimento vem a se identificar como homem. Então, homem trans é uma pessoa cuja identidade de gênero é masculina e o sexo designado foi feminino. Tá? Essa é uma pergunta que ocorre com alguma frequência, Chay. E eu vou dar uma resposta simples e complexa ao mesmo tempo. Qualquer uma. Qualquer uma. Aí a gente vai entrar num ponto um pouquinho mais específico da orientação sexual, que eu espero não dar um nó na cabeça de vocês, porque sempre que eu falo isso, as pessoas meio que bugam, entre aspas, um pouco, porque é complexo, tá? Mas eu vou tentar ser o mais sintético possível. Assim, os homens trans, quando entram num relacionamento, anteriormente se identificavam como mulheres cis lésbicas. A identidade de gênero, mulher, cis, orientação sexual lésbica. Por inúmeros fatores, vem ao longo do curso da vida e da relação, de uma maneira geral, a se identificar como homens. Isso provoca algumas modificações, né, nas relações. Eu, inclusive, estava revisando um estudo sobre isso, porque eu estava escrevendo um artigo esses dias e eu fui acessar exatamente esse tema que tu acabou de me perguntar. Essa coisa da modificação nas relações, né? Cerca de 25% das pessoas trans, conforme o estudo que eu estava lendo, acabam sendo rejeitadas, né, nas suas relações quando começam o processo de afirmação de gênero, social, médico, enfim. Mas tem muitas pessoas, muitas parceiras, enfim, que acabam continuando na relação. Em relação às parceiras, as mulheres cis, né, especificamente, muitas delas, embora nem todas, têm uma orientação sexual considerada lésbica, ou homossexual, gay, enfim, como quiserem chamar. E se atraem por mulheres. Né? Anteriormente, estavam se relacionando com uma pessoa que se considerava mulher. E agora essa pessoa fez um processo de afirmação como homem. Né? Isso dá nó na cabeça das pessoas. Na cabeça da pessoa que está se relacionando, da pessoa que está fazendo o processo de afirmação de gênero e do contexto ambiental das pessoas ao redor de uma maneira geral. Né? Então, pessoal, é importante frisar isso. O que muda aí, na verdade, tu me perguntou essa coisa da orientação sexual. Sendo bem sintético, a orientação sexual tem 3 dimensões. Eu vou dar um exemplo depois que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. A orientação sexual é composta por identidade sexual, não de gênero, tá? Ela é composta por desejo e ela é composta por comportamento. Identidade sexual é como a pessoa identifica a sua orientação sexual. Eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou homossexual, eu sou hétero. É a categoria, é como a pessoa se identifica discursivamente. Nem todo homem que faz sexo com homem, por exemplo, é gay ou bissexual. Porque isso é identidade. Sim. Identidade sexual. O desejo é de quem eu gosto, por quem eu me sinto atraído, homens, mulheres, ambos, nenhum. Isso é desejo. Comportamento é o que eu faço. É com quem eu transo, com quem eu fono, com quem eu fico, enfim. Vou dar um exemplo do que a gente precisa fazer necessariamente essa distinção.
Um garoto de programa, tá? Não quero generalizar, mas a partir de pesquisa, eu tenho revisado isso. Um garoto de programa, a maior parte dos garotos de programa se identifica sexualmente como homens heterossexuais, tem desejo heterossexual e comportamento bissexual. Transam com homens e com mulheres. Muitos têm né, namoradas, namorados, enfim, e acabam transando com homens porque é o serviço deles, porque é o trabalho. Quem perguntou uma coisa aqui? Deixa eu ver. A Paula, o desejo não determina a orientação. Tá, a Paula perguntou se o desejo não determina a orientação sexual. É isso? Então, Paula, Isso. que fácil. Não determina porque a orientação sexual tem essas três dimensões. Ela tem essas três dimensões. Se a gente for pegar de uma maneira mais simplista, tá? Para poder falar com as pessoas de uma maneira geral, a gente vai dizer que sim, a orientação sexual tem a ver com o desejo, mas ela é um pouco mais complexa, isso porque ela tem o rótulo com o qual a pessoa se identifica, tem o desejo e tem o que ela faz. Aquelas pessoas fanáticas religiosas que são desprovidas de evidência, que tentam fazer cura gay, elas mudam a identidade sexual da pessoa, elas mudam o comportamento, mas elas não mudam o desejo, porque o desejo não tem como ser modificado à força. A orientação sexual é uma coisa fluida, né? É uma experiência fluida, mas uma outra pessoa interferir nisso é uma coisa que definitivamente não é possível. Tá? Então, voltando à questão, para simplificar aquela questão da mulher, né, cis, que namora, enfim, fica com um homem trans, qual seria a orientação? Qualquer uma, né? Mas, em geral, isso acaba tendo uma reverberação dentro do relacionamento, sem generalizar, mas a partir da minha experiência clínica, enfim, do que os estudos têm mostrado, esse processo de afirmação de gênero desse homem trans vai provocar algumas modificações e uma hora com a parceira vai ter que ela questionar a sua identidade sexual. É bom, eu sou uma mulher lésbica, eu ficava com uma mulher, mas essa mulher esteve no processo, está no processo de afirmação como um homem. O que eu sou, então? Qual é a minha identidade? Isso mexe tanto com a questão do rótulo da pessoa com a identidade sexual, quanto o questionamento do desejo. Isso é muito complexo. E cada casal vai acabar, enfim, fazendo as suas negociações. Na minha experiência, homens trans que tinham uma identidade de gênero feminina previamente, uma identidade de gênero de mulher cis, lésbica, acabam continuando as suas relações. Porque tem diversos elementos envolvidos na relação que não necessariamente gênero, né? Não sei se fica claro. Enfim, se não ficar claro, a gente digam aí pra gente que a gente vai esclarecendo. Tá tudo bem com a imagem, com o som? Porque eu tô ouvindo uns ruídos de vez em quando. Aqui tá um barulho. Eu quero pedir desculpas de antemão pelo barulho daqui. Tá um barulho do meu vizinho aqui, então se estiver incomodando, vocês podem avisar. Não tem como, Bom, a imagem tá travada, eu fiquei me perguntando se estava tudo ok, mas pelo visto está tudo ok. Então, bora lá. Bom, então, vamos lá. A outra pergunta que eu queria fazer para você indo contraponto disso tudo que a gente estava falando, é quando uma pessoa pode ser considerada assexuada. Tá. Pelo que eu tô entendendo, então tu tá perguntando quando uma pessoa pode se considerar assexual. Isso é uma baita de uma discussão. Vou tentar, tudo que tu for me falar, vou tentar simplificar o máximo possível, tá? Isso. São questões muito complexas. Tem um pessoal falando que a minha imagem tá meio travada. Eu não tenho como modificar isso, gente. Mas, enfim, bora lá. A gente vai improvisando. A sexualidade é uma ausência não patológica de desejo. A pessoa não sente atração sexual, não sente atração romântica por outras pessoas. E isso é uma discussão complexa, né? Porque muitas pessoas assexuais vão ser interpretadas como pessoas que têm uma disfunção sexual, um desejo coativo, qualquer coisa desse tipo. A grande diferença é que a pessoa não apresenta sofrimento com isso. Né? Não apresenta sofrimento clinicamente significativo. A sexualidade é uma orientação sexual.
como outras. Uhum. Aí a gente entra num outro negócio que é para dar um nó na cabeça de todo mundo, que é a assexualidade cinza, ou a assexualidade no espectro cinza, que é um meio termo, né, entre a assexualidade e a sexualidade propriamente dita. São pessoas que até sentem um desejo, atração sexual, mas em situações muito circunscritas, né, em situações muito específicas. Se a pessoa, por exemplo, está muito apaixonada por alguém, isso tem um envolvimento muito específico. Então, isso a gente poderia categorizar aí dentro da sexualidade, do espectro cinza. Muitas pessoas assexuais acabam se identificando dentro desse espectro, né? Sentem uma atração sexual muito reduzida por pessoas muito específicas, em geral, quando se apaixonam, tem um vínculo intenso, né? Mas há muitas outras pessoas que simplesmente referem que não têm desejo, não sofrem com isso, né? O sofrimento ele pode decorrer da rejeição, esse sofrimento pode decorrer de uma sociedade que as pessoas assexuais consideram como extremamente sexualizada, né? Isso é um dilema, né? Ao mesmo tempo que a sociedade é muito sexualizada, a sociedade é muito moralista também. Então, enfim, é um assunto bastante complexo. Mas, basicamente, né, a sexualidade, Uhum. ela diz respeito a ou uma ausência não patológica do desejo, ou um desejo muito reduzido, muito circunscrito a determinadas circunstâncias. Ótimo. E agora vamos falar de um assunto sério, que é a homofobia e a transfobia, né? Como que a homofobia e a transfobia interfere diretamente na vida dessas pessoas, né? Dos LGBTs? De inúmeras maneiras, Chay, pessoal. Inúmeras. Uhum. Eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro, como o preconceito estrutural, interpessoal, relacional afeta as pessoas. Puxando a brasa para o meu assado, né, que é a psicologia clínica, enfim, prejuízo de saúde Uhum. mental. Tem vários, tem toda uma tradição de estudos ali desde 1995 que vão colocar os impactos prejudiciais, né, do preconceito sobre a vida de homens gays, bissexuais, mulheres lésbicas e mais recentemente têm sido feitas pesquisas sobre pessoas trans, pessoas transgênero. O preconceito, ele, ele tende a aumentar a expressão dos transtornos mentais, ele tende a deixar a pessoa mais vulnerável, mais suscetível a estressar mais a pessoa, né? Então, a gente tem falado contemporaneamente aí do conceito de estresse de minoria. Estresse todo mundo tem. O estresse é uma reação natural, fisiológica do nosso corpo diante de determinados estímulos. Agora, tem estressores específicos que somente pessoas lésbicas, gays, sexuais sofrem, pessoas trans sofrem. Se a gente for fracionar aí, tem coisas que só mulheres lésbicas experimentam, tem coisas que só pessoas bissexuais experimentam. Qual pessoa heterossexual tem medo de ser rejeitada por ser heterossexual? Ela tem medo de ser rejeitada por inúmeros outros fatores, né? Então, a Amanda colocou aqui sobre a homofobia internalizada, isso é um estressor de minoria. As mensagens Uhum. sociais que a gente recebe, homem é homem, que viado é um horror, que tem que morrer, e a pessoa tem tanto discurso de que é pecado, de que é errado, de que é sujo, qualquer coisa, que a pessoa acaba internalizando essas crenças e isso provoca sofrimento também, né? Então, esses estressores de minoria provocam muito sofrimento, né, mental nas pessoas, vulnerabilidades de saúde física, né, o preconceito também predispõe isso, a prevalência de HIV, por exemplo, em mulheres trans aqui no Rio Grande do Sul, é de cerca de 25%, né, se você, claro, guardadas as devidas proporções, a taxa geral de prevalência de HIV na população brasileira gira entre 0,6% e 0,8%. Então, a gente vê aí que tem uma coisa muito errada. Então, essas mulheres trans têm HIV, são um bando de vagabundas que estão sem camisinha. Não. Tem todo um contexto de vulnerabilidade que é colocado pelo preconceito. Expulsão da família, falta de acesso ao mercado de trabalho, a necessidade de comer. Né? As pessoas precisam comer, as pessoas precisam se alimentar, viver. Então, eu não tenho nada contra o trabalho sexual, muito pelo contrário, eu defendo o direito das pessoas se autodeterminarem, mas muitas mulheres trans acabam aí porque não tem outra opção. Já me deparei mais de uma vez com um caso de pessoas que tinham 4, 5, 6 línguas,
qualificação profissional e ninguém empregava. Então, isso é muito complicado. Barreiras no mercado de trabalho, né? Evasão escolar, né? A gente tem muita pesquisa sobre isso fora do Brasil. E, infelizmente, a gente acaba não tendo tantas pesquisas no contexto brasileiro, porque, por questões N, que se a gente fosse ficar aqui debatendo, a gente já ia dar pano para manga, porque boa parte das pessoas que trabalham com gênero e sexualidade no Brasil não tem compromisso nenhum com a prática, não tem compromisso nenhum com transformar. Isso é muito refletido na psicologia clínica, assim, o impacto que se tem, o pessoal que trabalha com psicologia social, e eu trabalho com psicologia social, eu faço essa crítica, tá? Mas isso é uma discussão que, se a gente for fazer, a gente faz longe. Eu acho que falta muito compromisso social das pessoas que trabalham com gênero e sexualidade para promover melhora na vida das pessoas LGBT, para buscar formas de combater a rejeição familiar, para combater a violência física a que as pessoas estão expostas. Então, tem várias questões aí. O preconceito contra a diversidade sexual, gênero, gente, ele causa muitos prejuízos às pessoas. Muitos prejuízos às pessoas. Então, é uma coisa bem séria, é um assunto muito sério, né, como a Chay tinha colocado no começo. Então, a gente poderia ficar listando inúmeros fatores de vulnerabilidade que as pessoas estão expostas por conta da sua sexualidade, por conta do seu gênero. E aí eu resgato aquela discussão que eu fiz no início com vocês, da expressão de gênero. Um grupo de cara que toca pedra numa travesti que tá passando na rua, ele não sabe qual é a sexualidade, ele nem sabe os caras nem sabem o que é identidade de gênero. Eles estão violentando por causa da expressão de gênero. Um cara que nasce homem tem que ser homem, se comportar como homem. Quem não está enquadrado nessa norma é uma aberração e tem que morrer, tem que apanhar, etc. Isso varia de maior ou menor grau a depender do contexto, né? Por exemplo, um homem cisgênero gay. Quanto mais afeminado ele for, maior a chance dele sofrer violência. Quanto mais afeminado ele for, menor a chance dele conseguir se engajar numa relação com outros homens gays, porque tem todo um estereótipo, né, sobre o que é ser homem, o que é ser mulher dentro do próprio espectro da diversidade sexual. Enfim, mas é uma discussão, se a gente for, de novo, a gente vai ampliar bastante, assim, tem bastante coisa para a gente discutir. Eu tô vendo o comentário das pessoas falando que é uma realidade muito triste, que, né, as pessoas são muito graves, que isso é muito triste. Então, realmente, de fato, é uma realidade que leva, a gente sabe, né, que tem estudos e dados que levam ao suicídio, né? Então, a homofobia, né, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Sim, então, o pessoal tem uma pesquisa que foi lançada agora em 2020 pelo grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que apontou ali que a taxa de ideação suicida na amostra que foi pesquisada em pessoas trans é de cerca de 45%. Então, Joyce, boa noite. A Joyce deu ali uma boa noite pra gente. É de cerca de 45%. A taxa de autolesão, em outro estudo norte-americano de 2014, que obviamente aqui é 43%. Eu desafio vocês a me mostrarem qual população psiquiátrica grave, do tipo esquizofrenia, transtorno bipolar ou qualquer outra coisa, que tem essa taxa de ideação suicida, essa taxa de autolesão. Não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, ó, os indicadores de transtornos mentais, infelizmente, eles são muito elevados na população LGBT. Estou vendo aqui, alguém comentou uma coisa, vamos ver. A Paula, um pouquinho só. A Paula, pedindo para você falar um pouquinho. Tá. É bem difícil, gente. Isso. É bem difícil trabalhar com questões de homofobia internalizada. Isso vai exigir, né, dentro da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, todo um arsenal de reestruturação cognitiva de avaliar a presença, né, de estresse de minoria, né, avaliar a forma como cada pessoa se percebe, né, como uma pessoa percebe a sua sexualidade, porque por trás da homofobia internalizada tem um empurrão do ambiente social, um ambiente social que colocou mensagens negativas para a pessoa sobre a sua própria sexualidade. Então, o trabalho para reestruturar essas crenças de homofobia internalizada é um trabalho
árduo, um trabalho longo. Tem alguns artigos que mostram algumas intervenções possíveis para isso. Vocês podem mandar mensagem depois para o Vínculos que eu me disponibilizo a enviar esses artigos. Tem um brasileiro, inclusive, que foi descrito pela Fernanda Padotti, que é uma pesquisadora do Rio de Janeiro. É um trabalho basicamente focado em reestruturação, algum tipo em aceitação. A gente também não pode julgar a pessoa que tem uma homofobia internalizada como se ela fosse uma traidora do movimento ou qualquer outra coisa. Eu odeio quando eu escuto esse tipo de coisa. Pessoas que são mais engajadas em ativismo, em militância, tendem a dizer isso. Ah, mas a pessoa está traindo o movimento, a pessoa não se aceita. Não, a pessoa não se aceita porque ela não foi ensinada a se aceitar. Ela internalizou crenças, né, negativas sobre si. Então é um trabalho bastante complexo, mas é um trabalho muito gratificante que a gente consegue fazer. E quem tiver qualquer dúvida sobre isso, precisar de supervisão, enfim, não sei, eu acho que a maioria do pessoal é psi, procurem achar e a gente dá um jeito nisso. Pessoal, eu tô vendo que o pessoal está comentando aqui sobre a ausência dessas discussões no contexto, né, de graduação, pós-graduação. Totalmente de acordo, gente. Eu não aprendi nada sobre isso na faculdade, eu fui atrás por interesse pessoal, depois fui entrar em mestrado, doutorado, eu tive uma cadeira sobre isso também, tá? Mais teórica, não era uma cadeira de psicologia clínica, então é muito, muito, muito complicado, né? Eu dou algumas capacitações, né, sobre diversidade sexual e de gênero, tem uma na Weiner, psicologia, tem uma que eu vou dar agora, nos dias 22 e 23, quem quiser algum detalhe me procura depois. E eu estou pensando também em montar, pensando não, eu vou montar um curso de formação em psicoterapia afirmativa ano que vem, são uns projetos de uma clínica que a gente está montando aqui em Porto Alegre, que é para capacitar intensivamente profissionais, não é um curso de extensão, eu vou fazer uma formação para trabalhar tudo. Bom, as pessoas não podem sair dessa formação tendo qualquer tipo de dúvida sobre o conceito, que a gente vai destrinchar um a um. Isso significa, pessoal, que a gente precisa saber todos os conceitos para ter... Não! Tem muita coisa que a gente não vai saber e que vai ter que perguntar para o paciente. Entende? Tem alguns pacientes trans, por exemplo, que tem toda uma discussão de novas identidades, criação de novas identidades que eu não tenho a mínima ideia do que são. Apesar, eu sou uma pessoa que trabalha na área, a Chay é uma pessoa que trabalha na área. E a gente acaba desconhecendo muitas coisas. Então, perguntar com curiosidade clínica não ofende. Mas agora, a pessoa tem que explicar para a gente, que é ser trans, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero. Não, o básico a gente precisa saber. Eu sempre coloco, quando eu dou meus cursos, meus treinamentos, que trabalhar com conceitos básicos é 50% do trabalho. Não basta a pessoa ser empática. Empatia é fundamental, né? O treinamento da empatia é fundamental. Mas só isso não basta. Isso é importante, mas a gente precisa de treinamento, a gente precisa de estudo. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Não tem nada mesmo. Gente, a situação na graduação é lamentável. Tem preconceito dentro da psicologia clínica, né? Eu já ouvi uns absurdos do tipo, essa pauta da psicologia social. Tipo, como assim? Um elemento importante da vida das pessoas faz parte de uma área da psicologia. Por que diversidade sexual e de gênero? Por que discussão de racismo é uma pauta da psicologia social e não está na clínica? Eu acho que essa visão segmentada é muito limitada e traz prejuízo, porque os psicólogos clínicos acham que eles não têm que saber nada sobre isso. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser mega especialista numa coisa, gente. Não é necessário. Não é necessário. Mas a gente precisa ser informado. A Ana que colocou que acha que não é preconceito, é desconhecimento. O desconhecimento faz parte, o aspecto cognitivo faz parte, né, da interação do processo de preconceito. Quando a gente fala em preconceito, acho que isso é uma coisa que eu demorei para entender. As pessoas acham que a gente está falando que a pessoa é má ou que a pessoa é isso ou aquilo. Não necessariamente. Por exemplo, pessoas LGBT, né? Eu vou pegar um exemplo, tá? Eu Ramiro, sou um homem cis, gay. Eu sei exatamente, por sensibilidade, as pessoas LGBT aprendem a captar isso, né? A fazer essa leitura. Eu sei exatamente quando uma pessoa está errando um termo, porque não sabe, e que é normal. Como é que vai saber se não aprendeu? Né? Como é que vai saber que não aprendeu? E a gente sabe quando tem uma coisa ali que é para agredir, mesmo que sutilmente. Mesmo que sutilmente. Então, pegando o gancho do que a Ana colocou, sim, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Tem muita coisa de desconhecimento. A gente não aprendeu, né? A Ana colocou ali perfeitamente.
26 anos de formado, não aprendeu. Não aprendeu, porque isso não se discute nem há 26 anos, nem agora, gente. Agora, até há pequenos passinhos, isso está sendo discutido em cadeiras na graduação de psicologia social. Eu trabalho com psicologia social, gente. Meu mestrado e doutorado é em psicologia social. Pós-doutorado provavelmente vai ser, eu vou encaminhar um pouquinho mais para a clínica, assim, mas a gente precisa se ater a isso, a gente precisa treinar, conhecer os conceitos básicos. A gente não precisa virar mega especialista, como a galera mencionou agora há pouco nos comentários, mas a gente precisa, quando a gente não tem acesso, buscar o acesso. Buscar uma supervisão especializada, buscar um treinamento, né? Eu estou toda hora dando treinamento, o pessoal da Vínculos TCC também se apropria do tema. Vai ter esse curso agora que eu mencionei para vocês no dia 22 e dia 23. Quem tem interesse, busca capacitação, e a gente sabe, né, por evidência científica, que quem procura capacitação, quem procura supervisão, quem procura estudo, né, autodirigido, atende melhor. Atende melhor. Atende melhor, os pacientes vinculam mais, porque se você chega, pegando um exemplo mais drástico, assim, se você chega com uma pessoa trans chega no consultório de um psicólogo, tá? E ele não sabe o que é trans, o que é isso. E olha, eu poderia, não vou expor aqui, mas já ouvi relatos péssimos de pacientes meus trans que passaram por experiências muito aversivas em terapia, tanto de desconhecimento, que é o menos prejudicial, quanto de terapias que tentaram corrigir, né? Corrigir o gênero da pessoa. Interpretando que a pessoa é psicótica, que a pessoa é errada, assim, ó, que a pessoa é disfuncional, que a pessoa... olha, gente, a história da psicologia é uma história de perseguição à diversidade sexual de gênero, né? Pegando uma coisa, né, da terapia cognitivo-comportamental, afinal, esse Insta é sobre terapia cognitivo-comportamental também, né? O Albert Ellis, né, da TREC, né, a terapia racional emotivo-comportamental, que é um dos psicólogos mais importantes do século, né, enfim, da história da psicologia. Ele foi presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia. Ele escreveu um livro, e isso não vem das vozes da cabeça do Ramiro, está escrito. Eu decorei essa página, não está aberta aqui no meu computador. É a página 171. Tá, agora eu não sei se é 171 ou 173, tá, do livro da versão em inglês, em que ele fala explicitamente que o fato de uma mulher querer se relacionar com uma mulher é uma crença disfuncional e uma falta de prática de comportamentos heterossexuais. O comportamento não heterossexual é um comportamento desajustado, fruto de uma crença irracional. Isso quem falou foi o ex-presidente da IPA, os psicólogos. A psicologia é uma história de violência, a psicologia ajudou a criar teorias para estigmatizar as pessoas, e a gente precisa usar a psicologia, né? A gente precisa usar a psicologia para transformar a vida das pessoas, para ajudar na qualidade de vida, não para destruir a vida das pessoas, né? O que leva uma psicóloga a chegar na frente de um homem trans, uma mulher trans, dizer que a pessoa é psicótica? O que leva? O que isso está trazendo para a pessoa? Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ser. Mas, claro, pode ter esquizofrenia. Atacar a pessoa. Sabe, eu fico me questionando muito sobre isso. E trabalho muito para combater isso, né? Para combater, e combater com evidência científica, né? Não é combater com lacração, não é combater com bate-boca. Eu posso até ficar um pouco mais inflamado quando eu falo isso, mas eu já dei inúmeras aulas, palestras, capacitações sobre isso. Para cada público eu ajeito a linguagem, né? E eu sou uma pessoa muito pacienciosa, porque a gente que trabalha com o tema tem que ser paciencioso. A gente tem que ter paciência, a gente tem que pressupor que as pessoas não sabem, e que elas querem saber. E que ótimo. Tem as que não querem saber, aí é toda uma outra discussão, né? Deixa eu ver o que a galera falou aqui. Peraí. A Amanda está perguntando quando o paciente diz que não sabe que realmente não sabe como ajudar. Como não sabe realmente como ajudar. Olha, Amanda, essa é uma pergunta complexa. Estava falando Primeiro, diga. Tu ia falar algo, Chay? Chay? Opa, deu uma travada, será? Não, estavam falando que até você decora a página da. Ah, sim.
Tá, assim, algumas coisas eu decoro a página. Eu trabalho muito com terapia comportamental dialética. Eu sei que as fichas, tem uma ficha de mindfulness que eu uso bastante, que vai de observação, que vai da página 54 a 57. Eu sou meio obsessivo com essas coisas. A gente ajudar uma pessoa a aceitar a sua sexualidade, para primeiro a gente tem que proporcionar um ambiente de acolhimento, né? Para a pessoa poder descobrir se a pessoa, qual é a sua sexualidade, qual é a importância de conhecer a sua sexualidade. Quem tiver interesse, eu não vou ter muito tempo para estender essa explicação, porque ela é muito complexa. Tem um material bem legal, que é o Gender Quest, Uhum. que é um livro em inglês, mas eu fiquei sabendo que alguém está traduzindo. Acho que um paciente de uma supervisionanda minha está traduzindo. Ele é um material psicoeducativo para trabalhar descoberta de orientação sexual e identidade de gênero com adolescentes, mas que pode ser usado com adultos também, é muito legal. Gente, quem espera aí? Alguém perguntou a mesma coisa? Vamos ver aqui a Paula. Ah, mas estou aprendendo. Ai, meu Deus, tá travando. Teoria queer. Tá. Não, bem capaz, Amanda. Bem capaz não. A expressão que a gente usa no Rio Grande do Sul para dizer que não tem problema. É super pertinente a tua dúvida, tá? Se tu quiser aprofundar um pouco mais, mas isso me chama depois no trabalho, vamos fazer uma supervisão, enfim, fica à vontade, tá? Deixa eu pegar aqui o que a Paula estava colocando. Ah, gente, podem deixar que a gente bota a referência, peçam pro pessoal do Vínculos, eu tenho muita coisa, né, compilada, tem outras coisas que se não tiver compilada eu vou Uhum. atrás. Pegando, gente, eu tô esquecendo os nomes, é a Paula que colocou? Cadê? A Isso, Paula. a Paula. Peraí, tá travando um pouquinho aqui. Ah, tá, teoria queer. Vocês pegaram no ponto nevrálgico. Eu Vocês sabia. As Eu pessoas sabia que me você ia pedem falar pra isso. falar sobre teoria queer e eu fico assim, com muitos dedos para falar sobre isso, gente. Porque assim, a teoria queer, Joyce sim tem, e quem quiser, enfim, fazer o curso comigo no dia 22 e 23 de maio agora, tem vaga, me chama ali no Insta, eu acho que eu tô marcado no Vínculos. Teoria queer, eu vou ser bem rasteiro, tá? A teoria queer é uma teoria que surgiu no contexto norte-americano para ampliar os estudos culturais sobre homens gays, mulheres lésbicas, os estudos de gênero, entendendo que a gente tem que romper com a ideia de identidade. A gente fala na questão da multidão queer, né? Que é um aglomerado de pessoas trans, de mulheres lésbicas, de mulheres gays. E essa teoria queer, ela foi importada para o Brasil ali no começo da década de 2000 e ela virou uma teoria da moda, né? As pessoas querem explicar a diversidade sexual de gênero a partir da luz da teoria queer e da desconstrução do gênero, como o gênero é entendido como uma performance, né? Que a pessoa, a partir de atos repetidos no seu cotidiano, vai performando o gênero. Eu concordo, discordo dessa perspectiva. Tem uma influência muito grande, né, da cultura sobre o gênero. Obviamente, o gênero ele é uma categoria bastante cultural, embora não somente. Né? Não somente. Alguém pediu desculpa por alguma coisa? Teoria queer, então, é uma teoria usada para trabalhar com diversidade sexual de gênero. Ela é uma teoria que veio da filosofia, né, dos estudos culturais lá no contexto dos Estados Unidos, final da década de 1980, 1980, que vem falar sobre as coisas da desconstrução de gênero, que a Joyce está falando agora. Eu não gosto, né? Eu não trabalho com teoria queer. Eu acho esse termo desconstrução de gênero meio estranho. Ele é muito vago e eu não curto muito coisas vagas. Assim, acho que a gente tem que trabalhar com precisão. É por isso que eu trabalho com práticas baseadas em evidências, porque elas não dão margem para dúvida. Tal coisa e ponto. Desconstrução de gênero, como a Joyce colocou ali, que é a perspectiva que a teoria que ele trabalha, é qualquer coisa. Se me perguntar o que é desconstrução de gênero, cada um vai dizer uma coisa. Eu não sei o que é desconstrução de gênero. Então, a minha posição sobre teoria queer, Uhum. ela não é favorável, né, digamos assim. Eu acho que a gente tem outras Uhum. referências para estudar diversidade sexual de gênero. A gente aprofunda isso no privado, a gente peça uma supervisão, faça um curso, então, vai ter no dia 22 e 23, e vamos tocar o baile. Bom, podemos voltar para as perguntas? Claro, vamos lá. A Vamos- discussão, eu disse que a discussão é longe. Sim, sim, com certeza. Vamos lá. Tudo é muito complexo mesmo.
Agora uma pergunta sobre sexo, né? Ótimo, Vamos, vamos lá. se apenas penetração é sexo para os homens gays, né? E para as lésbicas, o que é considerado sexo? Boa pergunta. Definitivamente, só penetração não é considerado sexo por homens gays. Assim como existe um mito, né, de que o sexo lésbico fálico tem que ter um brinquedo, tem que ter isso, tem que ter uma coisa em forma de pinto, de pênis. Não. Cada casal, cada pessoa que está numa interação sexual vai ter práticas distintas. Tem crescido muito o movimento de práticas guinage, né, que são práticas sem penetração. Tem muitos homens gays que, se vocês forem olhar as pesquisas, vocês vão ver que tem muitos homens gays que não fazem penetração por inúmeros motivos. Inúmeros motivos, né? As práticas sexuais são diversas, assim como elas são diversas na população heterossexual, ou talvez não tão diversas, né? Tem todo aquele estereótipo ali do papai e mamãe, enfim, uma coisa desse tipo, né? Porque as pessoas podem ter diversas práticas sexuais, tem um estereótipo, né? Em cima disso, se a gente for. Isso a gente vai longe, né? Eu acho que a Joyce colocou ali práticas guinage, né? Depois, enfim, me peçam tudo que não ficar claro, eu escrevo ali depois, gente. G-O-I-N, eu nem lembro mais como é que se escreve isso, mas é guinage. Tá? Qualquer dúvida, anota que eu passo depois pelo inbox. Tá? Tem as práticas sexuais, elas são super diversas, né? Não é porque a pessoa é gay que ela vai querer penetrar, ser penetrada, ativa, passiva, enfim, versátil. Depende muito. A mesma coisa para mulheres lésbicas, né? O sexo para mulheres lésbicas, ele não depende de maneira nenhuma de brinquedo. Tem algumas que gostam, outras não. Tem práticas envolvendo masturbação, sexo oral, penetração com os dedos, né? Ah, obrigado, Pedro, por ter escrito isso aí. Eu só não lembrava exatamente como é que escrevia. Então é isso, né? Não, apenas penetração é sexo para homens gays, não para lésbicas o que é considerado sexo, o que cada pessoa entender como sexo, né? A gente tem um mito muito forte de sexualidade de uma maneira geral que sexo é penetração. Bem, isso não inclui, né, uma boa parte da população. Se sexo for só penetrativo, o que sobra para as lésbicos, que são heterossexuais? É uma discussão bastante complexa, né? Bastante complexa. Enfim, esse é um tema complexo, gente. Eu estou tentando simplificar o máximo possível. Enfim, bora lá. O que mais que temos? De dúvidas, de questionamentos? Sim, Chay? sim, Tá, tô te ouvindo. tá. Estamos com imprevistos de a tecnologia hoje não estão favorecendo nem a mim nem a Chay. Mas bora lá. Onde é que a gente estava, gente? É que eu estava matando a teoria queer? Não, a gente já estava em prática. Já tinha Prática. passado, já tinha passado para você Tá, tava, tá. já Sim. tinha terminado de responder a pergunta sobre a penetração para os homens gays e o sexo Sim. para mulheres lésbicas. Tá, E aí maravilha. agora, só para a gente não se estender muito, eu vou te fazer, eu vou passar para as pessoas que estão querendo saber uma pergunta sobre os mitos sexuais, né, da população LGBT. Eu vi os comentários antes de cair sobre os mitos sexuais. Acho que. Tá. Eu não sei se sou eu que tô caindo, ou se é tu, ou se é os dois, mas bora lá. As pessoas querem saber muito sexual, é isso? Isso, exatamente, sobre os mitos sexuais. Ah, isso vai longe também. Aquela coisa, tipo, homens gays afeminados são passivos, tipo, homens gays que são mais másculos são ativos. Isso, na verdade, é muito mais um estereótipo, né, do que qualquer outro tipo de coisa, né? Também tem aquele mito de que, tipo, homens gays são necessariamente portadores de HIV ou qualquer coisa desse tipo. Ah, gente, se a gente for falar de mitos sexuais, a gente vai longe, tá? A gente estava conversando, né, sobre aquelas práticas para mulheres lésbicas. Tem aquele todo o estereótipo
do sexo lésbico fálico que eu estava falando para vocês. Né? O Uhum. sexo lésbico. Não, as práticas sexuais. Ele caiu de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, se é a minha conexão, se é a conexão dele. Vamos de novo. O que está acontecendo? Eu também Mas não agora. sei o que está acontecendo. Eu não sei se é a minha conexão, se é a sua conexão. Mas é que a minha conexão aqui. Eu testei as duas conexões agora e elas estão ok, tanto Wi-Fi quanto 4G. Enfim, estranho isso. Ah, gente, se a É, gente for nessa coisa dos estereótipos, dos mitos sexuais, tem os mitos de gênero, né? Os mitos sexuais e de gênero. Né? Aquela coisa de a pessoa trans de verdade, a pessoa que fez a cirurgia, que trocou de sexo. Bom, não existe, né? Trocar de sexo. A pessoa faz um processo de afirmação de gênero, embora muitas pessoas trans desejem passar por procedimentos de afirmação de gênero, nem todas. Né? Muitas não, muitas sim, isso depende, né, do contexto. Então, quando a gente fala em mitos sexuais LGBT, né, que a Chay está colocando, o pessoal pediu, a gente precisa falar também sobre os mitos sexuais e de gênero, né, especialmente aqueles que envolvem as pessoas trans. Tem todo um estereótipo que foi importado do contexto norte-americano, tipo, de que transexual é a pessoa que quer todas as cirurgias, todos os tratamentos, enquanto a pessoa transgênero não quer. Assim, ó, não. O critério para a gente definir se uma pessoa trans, transexual, travesti, qualquer coisa, é como a pessoa se refere, né? Como a pessoa refere a si mesma. Então, tem diversos mitos, estereótipos que contribuem para piorar a qualidade de vida das pessoas. As pessoas não precisam se enquadrar numa sim. caixinha. A discussão da teoria queer que a gente estava fazendo propõe a destruição dessas caixinhas. Então, acho, por um lado, eu acho interessante, por outro, a gente criar movimentos, que a gente chama, né, dos movimentos identitários, é importante para organizar a reivindicação por direitos, é importante para estruturar políticas públicas, é importante para pautar a prática clínica, né, especializada ou mais voltada a treinamentos, enfim, para trabalhar com diversidade sexual de gênero. Então, tem os seus, tem os seus prós e contras, né, pensar sobre isso. Enfim, mas, se a gente, como eu tinha mencionado anteriormente, né, se a gente acaba não se capacitando minimamente, né, de forma básica, para Uhum. trabalhar, enfim, sistemáticas, a gente acaba esbarrando em mitos também, porque à medida que a gente vai se apropriando de alguns conceitos básicos, discutindo alguns tópicos, a gente quebra esses mitos. Então, eu acho bem pertinente essa discussão. Ótimo. Bom, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta que eu achei bem interessante, que quando eu fui divulgar a live e recolher perguntas das pessoas, veio essa pergunta, que é como se explica a atração sexual se alterar de acordo com o ambiente, né? Aí a Presídio? pessoa deu... Oi? A questão dos presídios? Isso, exatamente. Como, por exemplo, nos presídios em que muitos homens têm relações homossexuais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre esses comportamentos. Tá. Isso é, como tudo que a gente está falando aqui é complexo, eu vou tentar dar uma resposta sintética, tá? A atração Uhum, não necessariamente muda o componente do desejo e da orientação sexual. A identidade, muito menos, né? Que no presídio tem o homem, é o homem o que penetra, né? E tem o qualquer coisa, que é quem está sendo penetrado. Né? Tem toda uma dinâmica muito específica, uma dinâmica sexual dos presídios, né? São homens enclausurados, né, em situação de vulnerabilidade social, altamente estressados, um ambiente altamente estressor, com um apetite sexual que muitas vezes não vai ser saciado nem com visitas íntimas, enfim, com companheiras ou namorados, etc. E esse ambiente estressor acaba aumentando esse apetite sexual, não é um desejo, né? Por outros homens, é um apetite sexual, né? Derivado sim. desse ambiente mais estressor. O que tem disponível, né, de parceria sexual, pegando uma coisa bem objetiva, são outros homens, né? Para além disso, tem todo um ritual de práticas punitivas,
né? O sexo usado como receber sexo de punição, crime hediondo, como a pessoa que praticou pedofilia, ou que assassinou alguém, ou a pessoa que cometeu violência conjugal, são pessoas que são marcadas, né, socialmente ali na comunidade do presídio. Então, esse comportamento sexual, por exemplo, em ambientes circunscritos como a prisão, ele é muito complexo, mas, então, assim, ó, não necessariamente a atração sexual muda, como perguntaram, né? O comportamento, muitas vezes, muda. Claro que a atração pode vir a sofrer uma oscilação, pode. A sexualidade é um fenômeno muito complexo. Tem pessoas que... Aquele estereótipo, são um estereótipo muito sexual de gênero, aquele estereótipo de que a pessoa gay, o homem gay, sempre foi gay na sua infância, isso é uma balela. Né? E eu fico puto da cara quando falam isso, porque isso acaba invalidando a história de muita gente. Eu vou dar um exemplo pessoal para você ver. Uma coisa é a expressão de gênero, tá? A expressão de gênero da pessoa. Outra coisa é como ela experiencia o seu desejo. Eu, Ramiro, tá? Na minha experiência, eu fui um menino com uma expressão de gênero um pouco mais afeminada, um pouco mais delicada, né? Eu juro para vocês que eu nunca senti desejo por outros homens até os meus 16 anos. Eu sentia desejo exclusivamente por mulheres. A partir dos 16 anos, eu estava com uma inclinação de sentir muito mais desejo por mulheres do que por homens, né? Quando eu entrei ali pelos 21, 22, eu comecei a me atrair muito mais por homens do que por mulheres, a ponto de eu deixar de sentir atração por mulheres. Em algum momento ali, entre os 24, 25, 26, eu voltei a sentir um pouquinho de atração por mulheres, e isso oscila. A sexualidade é muito fluida, é muito complexa, a gente não tem resposta para muitas coisas, né, pessoal? Então, assim, eu pedi o pessoal para ilustrar aquele mito. A pessoa gay sempre soube que foi gay. Isso acontece em muitos casos? Sim. Sim, se você perguntar para muitos meninos, eles dizem que sempre souberam. Mas isso não é uma regra. Eu tô aqui, né? Isso, Paulo, é muito invalidante. Eu fico furioso. Fico furioso. Quem são as pessoas para apontar sobre a nossa história, né? Quando a gente está trabalhando com psico, quando a gente é a pessoa, de uma maneira geral, né? Quando a gente está se colocando existencialmente no mundo, a gente tem que acolher o discurso do outro. Quem sabe da sua verdade, do seu gênero, da sua sexualidade, é cada pessoa. A gente é criado numa sociedade da regulação, é uma sociedade panóptica, em que as pessoas querem saber a verdade dos outros, a verdade é apontada por elas. Né? E as comunidades criticam muito a psicologia, e criticam com razão, porque é a psicologia que tem esse ranço, né, esse ranço de anos aí, de que a gente que tem que saber quem é o transexual verdadeiro, o transexual falso, e o verdadeiro, aquele que quer as cirurgias. Não, não, quem sabe de si é a própria pessoa. Quando a gente está trabalhando com psicoterapia, com psicologia, a gente está ali para acolher a pessoa, para ajudar a pessoa a alcançar suas metas, seus valores de vida, para se conectar consigo. E não para dizer a verdade, para apontar e para ser sabichão. E eu acho muito importante, e eu me coloco muito nessa perspectiva de humildade, assim, pessoas que trabalham mais com diversidade sexual de gênero, que tem um pouco desse viés, e não dá para dizer que não é um viés, precisam estar muito atentas para não empurrar a sua perspectiva, para não empurrar a sua bagagem, a sua capacitação para cima das pessoas. Né? E isso foi um resultado que apareceu num dos estudos do meu doutorado, na pesquisa qualitativa, onde eu entrevistei 6 pessoas trans para que falassem sobre as suas práticas sexuais. Né? Esse estudo vai ser publicado provavelmente ano que vem, vocês vão poder ler. Tá? Uma das entrevistadas, eu peguei nas considerações finais, eu coloquei uma frase dela. O que ela falou para os psicólogos? Né? Eu perguntei isso para todo mundo. Que recado você teria, né, para dar para profissionais da psicologia? E ela disse: estudem. Estudem, não se apeguem a estereótipos. A formação de vocês é heteronormativa, é cisnormativa. A formação de vocês tende a oprimir, né, as pessoas trans, mas ela não precisa oprimir. Ela pode auxiliar. Estudem, se capacitem, leiam, tenham curiosidade, né? Desenvolvam a aceitação, acolham. Né? Acolhimento é uma coisa muito importante. Para acolher, a gente precisa estar
aberto. A gente sabe que tem vários estudos que demonstram isso. Pessoas que são mais jovens tendem a ter menos preconceito contra a diversidade sexual de gênero, mulheres tendem a ter menos preconceito, pessoas que moram em grandes centros urbanos, né, tendem a ter menos preconceito contra a diversidade sexual de gênero. Então, tem vários fatores, vários fatores que indicam uma certa abertura e tem uma coisa que é educacional, né? Uma das estratégias mais efetivas para mitigar, né, para reduzir o preconceito explícito, né, é a educação. E a educação entendida como um fenômeno mais amplo, né? Educação institucional, no contexto da esfera pública, de uma maneira mais ampla, inserir questões sobre diversidade sexual de gênero dentro dos cursos de graduação e de pós-graduação. Isso é uma batalha que eu compro, né, bastante, né? Isso me fechou muitas portas e abriu muitas outras, né? Felizmente. Então a gente precisa investir em qualificação profissional. Seja um workshop básico, seja leitura autodirigida, perguntar para alguém que tem um pouquinho mais de familiaridade, leio isso, leio aquilo, sabe? Eu falei, enfim, tem aquele curso que eu mencionei, que está EAD, tem treinamento que eu vou fazer online, né, agora, no dia 22 e 23, quem tiver algum interesse me procura no privado, no meu Insta, tá? Tem uma formação em psicoterapia que eu vou bater no pé, não sei como vou fazer isso, mas ano que vem a gente vai ter uma formação em psicoterapia para diversidade sexual de gênero, né? Formação, como se fosse uma especialização, para a gente escrachar cada detalhezinho, né? Para quem quer ter uma formação mais intensiva. Então a gente tem que investir nisso, não necessariamente em curso, mas em leitura, em estudo, em curiosidade clínica, uma curiosidade clínica, mas pessoal também, né? Quando a gente está no consultório, aí a gente exerce a curiosidade clínica, mas a gente pode ter uma curiosidade pessoal de buscar entender um tema sobre o qual a gente não está muito familiarizado. Então, acho que é mais ou menos por aí. Acabei me estendendo um pouco, assim, eu me empolgo falando disso, eu não paro mais. Então, Só para a gente não deixar de responder, perguntaram o que você diria sobre as pessoas que, sob o efeito de drogas lícitas e ilícitas, algumas se atraem pelo sexo oposto quando estão sob o efeito delas. As pesquisas não são muito conclusivas a respeito disso, tá? A gente não tem uma posição muito definida para passar. Isso pode ter a ver com aquela fluidez de gênero, fluidez de gênero também, mas aquela fluidez sexual que eu ilustrei no meu exemplo pessoal. Desejo é uma coisa que oscila. E a gente não pode, né, sair também, abandonar uma perspectiva biológica, neurobiológica, tem determinadas áreas do cérebro que são responsáveis por atração sexual. Substâncias psicoativas alteram algumas dessas áreas, ativam umas, hipoativam outras, e pode ter alguma influência aí nesse sentido, né, de alteração no estado neurobiológico da pessoa, mas não tem muitos estudos sobre isso, quase nada, na verdade, e fica uma incógnita, mas isso é uma possível explicação, pode gerar uma fluidez sexual temporária. E tem aquela coisa assim, ó, dando outro exemplo pessoal, só para encerrar, eu mesmo me identificando, né, como um homem gay, cis, enfim, com essa identidade, né, eu já fiquei com meninas em festa, enfim, tipo, antes de namorar e tal, agora eu tô num relacionamento com meu namorado, até assistindo a live, provavelmente. Sexualidade é uma coisa muito, muito complexa, a gente não pode reduzir, né, a sexualidade. A gente pode tentar sintetizar, se aproximar da linguagem. Eu tenho muito ranço de pessoas que ficam em academicismos, né? Eu já dei muito palestra para público geral, né? Agora eu estou circunscrevendo, agora selecionando mais psicoterapeutas e psicólogos. A gente tem que aproximar uma linguagem, entender que as pessoas não são umas ignorantes, maldosas. A gente não pode partir desse pressuposto. A gente parte do pressuposto de que as pessoas não sabem algumas coisas porque não foram ensinadas. E se tem abertura para isso, ótimo, vamos ensinar. E se não tem abertura, vamos ensinar também. Né? Porque as pessoas não têm de quererem outras por conta do processo de raiva que está envolvido no preconceito. Mas aí, ó, se a gente entrar nisso, a gente vai e só vai. Então, quem quiser, quem tiver interesse, enfim, aprofundar um pouco mais essas coisas que eu tô falando aqui, me chama no Insta, dia 22 e 23 de maio.
né? Eu vou fazer mais a segunda edição da minha imersão para trabalhar conceitos básicos e acolhimento e psicoterapia com pacientes LGBT. Provavelmente vai ter outra mês que vem também, enfim, me chama no Insta que eu dou mais info para vocês, ok? Ok, Ramiro. Olha, eu quero te agradecer imensamente. Seus posicionamentos foram enriquecedores, tanto para mim, aposto que também para todo mundo. Muito obrigada de verdade. O Vínculos agradece, tá bom? Eu agradeço imensamente pelo convite, Chay. Eu gostei muito de dividir esse espaço contigo. Quero finalizar convidando todo mundo que tiver interesse para me adicionar ali no Facebook, Ramiro Catalã, porque a minha tese de doutorado, que é sobre saúde sexual de pessoas trans, vai ser transmitida ao vivo no dia 15 de maio, na sexta-feira, às 14 horas. Provavelmente vai ficar disponibilizado, né? Se não houver, né? Mas a princípio vai ficar ali, então fica para quem quiser, né, assistir. Deu uma trava? Ah, não, a Char tá ali. Tá. Quem quiser assistir, me adiciona ali no Face, Ramiro Catelã, me segue aqui no Insta, Ramiro Catelã também. A tese vai ser, enfim, transmitida ao vivo, vocês vão ver bem nervoso, mas enfim, faz parte do momento. Então, agradeço novamente muito, 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 muito pelo convite. Fiquei bem feliz com a interação do público, fiquei bem feliz com o nosso diálogo, Chay. Adorei mesmo a participação. Quando tem público participando, dá um quentinho no coração. Sabe que a gente se prepara tanto para essas lives, é todo um trabalho para estruturar uma live, não é só a gente chegar aqui, né? Não, tem todo um trabalho prévio, assim, de preparação, hipotetizar o que pode ser colocado ou não. Então, quando o público interage, assim, é muito bom. Então, eu não quero estender muito mais tempo, porque senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira, mas eu realmente agradeço demais, tá, Chay, pelo convite. Fico à disposição do Grupo Vínculos TCC. Quem tiver qualquer tipo de curiosidade, dúvida, etc., saber mais, supervisão, psicoterapia, qualquer coisa, chame o pessoal do Vínculos, me chame.